Saudações condominiais, você, meu amigo, você, minha amiga gaúcha, você do Brasil inteiro também que acompanha aí o Papo Condominial RS aí nas nossas redes, tá? Aí diretamente também nos agregadores de podcast, lá no Deezer, Spotify, onde quer que você queira acompanhar, nós estamos presentes aí em todos os agregadores e principalmente lá no YouTube. Isso mesmo. Bom, gratidão a cada um de vocês. Estamos aqui gravando diretamente de Porto Alegre, tá? De onde está acontecendo o aniversário de 1 ano do Papo Condominial RS. E a gente trouxe aqui o nosso podcast para dentro do evento, fazer uma participação super especial com essas pessoas maravilhosas que fazem com que este mercado seja impulsionado, que fazem com que ações como estas sejam possíveis. Gravar um podcast diretamente de um evento comemorativo para a gente também é algo que a gente tem que agradecer bastante. Então, gratidão a cada um de vocês. Quero agradecer ao Ramon Haas, da Acergues Engenharia. Saudações condominiais, meu querido. Saudações condominiais. Quero agradecer também a Elisandra Andrade, da Andrade Soluções em Desentupimento. Eu que agradeço o convite e Desculpa. É isso mesmo, vai lá. Mais uma noite juntos para comemorar o aniversário do Papo. E o que dizer também da doutora Karina Centeno aqui conosco, da Quitolina e Centeno Advogados Associados. Saudações condominiais, doutora. Olá, saudações condominiais. Parabéns, Papo Condominial. É isso aí. Vamos lá. Então vamos entregar um conteúdo muito legal para a nossa audiência que eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, dentro das especialidades de vocês, se desejarem a gente também pode interagir, tá, sobre os temas, mas vamos iniciar com o nosso querido Ramon Haas, da Acergues Engenharias, tá? Que em uma rápida conversa que eu tive com ele, ele comentou comigo que esse ano aí tem um período que está chegando, não é, Ramon? Que exatamente. O prazo dos PPCs para regularização dos condomínios vai apertar. Por que que o brasileiro, vou falar do gaúcho, mas é o brasileiro, todos os estados são assim, por que que só deixa para a última hora, Ramon? E o que é que vai acontecer aí, Ramon? Pois é, Daniel, essa questão de deixar para a última hora, eu acho que é uma questão cultural brasileira, né? Não deveria, né, mas enfim, sempre quando está para vencer algum prazo, que aí o pessoal começa a se mexer. E não é diferente agora com a questão do PPCI, né? Aqui no Rio Grande do Sul, dia 27 de dezembro de 2023, vence todos os prazos de adequações do PPCI. Então, todos os condomínios, eles precisam estar adequados com extintores, placas, luz de emergência, corrimãos, hidrantes, enfim, todas as adequações necessárias do PPCI para poder obter o seu PPCI, ou lá em São Paulo, né, o seu ABCB, né? Mais o podcast, como o Brasil todo também assiste, é importante deixar, né? Exato. Gente, para quem não conhece o termo aí no seu estado, o que é PPCI? No seu estado pode ser conhecido como AVCB. AVCB, que é o alvará do Corpo de Bombeiros, né, que vai estar sendo emitido e dando garantia de que o condomínio está de acordo com a legislação e está seguro também para atender uma situação de sinistro de incêndio. Tem alguns condomínios que eu ando por aí, Ramon. Será que não acontece aqui no Rio Grande? Será que não acontece em Porto Alegre? O pessoal rouba bastante lá aquelas das mangueiras, né? As partes a ponteira das mangueiras. Só acontece por aí ou por aqui também por acontece? Aqui também acontece bastante, infelizmente, né? Pessoal, a gente é muito chamado lá na Acergues, bastante. Mas tem mecanismo para evitar isso aí, não tem? Tem alguns mecanismos para se evitar. Contudo, a legislação do Corpo de Bombeiros ela é muito clara em relação à segurança contra incêndios, não contra a segurança patrimonial. A mesma coisa acontece com as portas das saídas de emergência. A corta-fogo, né? Não só a corta-fogo, como a última porta de saída do condomínio. Tá. Né? A questão de segurança patrimonial, o Corpo de Bombeiros não vê essa obrigatoriedade na questão de chavear a porta para a saída de emergência. Né? Contudo, a porta para os bombeiros elas tem que estar sempre liberada. Então, essa briga, pode-se dizer assim, essa discussão em segurança patrimonial com segurança prevencionista, segurança contra incêndio, ela existe e é muito, muito, muito grande dentro dos condomínios. Porque nós temos, infelizmente, a questão dos roubos também, né? Assaltos, roubos.
e furtos dentro do condomínio. Então, é necessário ter uma conversa muito grande, muito boa, junto com o síndico, para poder estar adaptando a questão de segurança patrimonial, adaptando a questão de saídas para atender a legislação do Corpo de Bombeiros. Muito bem, muito bem. Vocês trabalham com um tipo de atividade que lidar diretamente com a vida social das pessoas, com quem visita o condomínio. Tudo tem que estar adequadamente funcionando, né? Então, assim, eu imagino que o prazer que deve dar você saber que você tem um negócio que faz a diferença diretamente mesmo ali na vida das pessoas, né? Então, assim, para o síndico, para o condomínio que tiver qualquer tipo de dúvida, qual é o procedimento para essa regularização? O condomínio consegue fazer por si só? Ele precisa contratar uma assessoria? Existe uma conta de padaria aí para fazer, vou chamar de conta de padaria, assim, um valor estimado, qual é o critério para calcular isso? Vamos passar essa informação para o pessoal. Certo. Não, o síndico ou a síndica sempre irão precisar encontrar uma empresa, né, de engenharia ou arquitetura, enfim, que faça o encaminhamento do PPCI, por causa da ART, Anotação de Responsabilidade Tem que ter um responsável por trás. Tem que existir um responsável técnico, um engenheiro responsável para assinar o PPCI e fazer o encaminhamento junto ao Corpo de Bombeiros. Questão de valores é muito personalizável de acordo com cada condomínio. Existem condomínios que já existem algumas adequações já realizadas e o custo não fica tão elevado. Existem condomínios que às vezes a gente vai lá e nem a recarga está sendo feita, né? Muito importante também manter a manutenção do condomínio em dia, pois muitas vezes acontece do condomínio, do síndico, vir atrás da documentação da regularização do PPCI, né? Só que o PPCI não é só um papel, né? O PPCI tem todo um estudo, toda uma adequação a se fazer. Então é muito importante contratar empresas especializadas, empresas idôneas, que irão fazer um trabalho de excelência, irão explicar ao síndico como funciona o PPCI. Muitas vezes o síndico nos liga, eu preciso fazer o PCCI, eu preciso regularizar os bombeiros, eu preciso, mas muitas vezes não entende o processo. Nós lá na Ceres a gente prima em estar esclarecendo sempre ao síndico, entendendo o que o síndico precisa, porque cada caso é um caso, né? Todo condomínio ele vai ter uma particularidade que a gente vai precisar atender. Então, nosso serviço, eu sempre falo, a gente faz um serviço muito personalizável ao cliente. A gente não trabalha... Existe uma padronização, mas é necessário personalizar ao cliente. Não, e fora tudo isso, além de tudo isso que você está falando, Ramon, já para partir aí para as considerações finais, tem um grande detalhe que as pessoas muitas vezes esquecem, que é a questão do seguro condominial. O que vai acontecer se o condomínio não estiver cuidando dessa parte? Adianta ele ter uma apólice que cubra XYZ? Existem lá os critérios para que o seguro atenda, né? E se essa sua parte não estiver devidamente regularizada, praticamente de nada adiantou o seguro lá do condomínio, né? Exatamente, perfeito. Para que o seguro esteja válido, no caso de um sinistro de incêndio, é necessário o PPCI que esteja ele protocolado em andamento ou com o APPCI a cargo do condomínio, em mãos do condomínio do síndico da síndica, né? Caso contrário, aconteça um sinistro, até mesmo não estando a recarga dos extintores em dia, pode a seguradora não pagar, né? Então, é muito, muito importante manter em dia a recarga de extintores, as adequações do PPCI em dia, todo o processo do PPCI em andamento, não ficar com ele para lá, fazer a renovação 60 dias antes do vencimento, né? Às vezes acontece, o pessoal liga, meu PPCI venceu, meu alvará venceu. Quando? Essa semana passada. Já venceu. Pela lei está bem claro, é 60 dias antes para encaminhar a renovação, né? Então, muito importante também, nós lá a gente faz todo o controle dos vencimentos, tanto de recarga de extintores, como de alvará, treinamento, é uma satisfação muito grande para nós, escutar da pessoa que a gente teve um treinamento junto, que a gente pôde realizar um treinamento e a pessoa, nem imaginava como é que eu fazia um combate, como é que eu usava um extintor. Então,
vejam como é importante o treinamento, né? Não somente ter o extintor ali na parede, mas ter o treinamento. Dica extra, se ainda não fazem, coisa que eu acho difícil, que eu não te perguntei, tá? Ações voltadas para as crianças adoram esse tipo de ação, treinamento, combate incêndio kids e tal, elas super se engajam, você sabe que a criançada adora aprontar no condomínio, adora mexer lá com os extintores, enfim, né? E esse tipo de ação ajuda muito para que eles entendam que aquilo ali realmente é muito importante e que aquilo ali não seja um instrumento de brincadeira para o condomínio, né? Falou muito bem, até nós temos uma ação comunitária com 3 escolas lá da comunidade, onde a gente atende realizando esses treinamentos, né? Onde a gente tem uma associação que a gente atende fazendo trazendo essa cultura prevencionista para a criançada, né? Porque tem que começar de berço, né? Vocês não imaginam o quanto é difícil achar pessoas que queiram fazer o treinamento. Às vezes a gente pega condomínio que tenha 100, 200 pessoas, né, moradores, e às vezes não vai, às vezes é muito difícil conseguir 10, né? Quando consegue tá falando 5. De um condomínio grande, não é? Condomínio grande. Né? Todo mundo hoje tem a questão de tempo, né? Sim. Então, tá o dia inteiro trabalhando, quer chegar em casa, quer descansar, então. Mas é muito importante também ter essa responsabilidade junto ao condomínio, né? Ou até mesmo agregar conhecimento. Sim. Conhecimento nunca é demais, né? Acho que a gente tem que estar constantemente em evolução e aprendizagem. Ramon, exatamente. Gratidão imensa por você ter colaborado aqui conosco. Eu que agradeço. Esse rápido papo. Naquela câmera, deixa um recado especial em relação a este primeiro ano aqui do Papo Condominial RS. Se você quiser deixar para o síndico aí. Por favor, né? Síndico e síndica tenham consciência em relação à segurança do seu condomínio, né? Vão atrás da regularização, vão atrás da prevenção, né, dos seus condôminos também. Você sabe da responsabilidade que você tem perante ao condomínio e à população dele, né? O que precisar a gente fica à disposição. E quero também parabenizar, né, ao Papo Condominial, ao Daniel aqui, a Maureen também, né, nossa grande Maureen aí, pelo seu primeiro de muitos, né? Sem dúvidas. Conte sempre conosco aí, com essa parceria aí, que eu não tenho dúvida que seja cada vez mais forte e mais duradoura. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado, meu amigo. Vamos começar agora com a Elisandra Andrade. Olha, ninguém que não confie plenamente no que faz, não coloca seu nome no nome da empresa, tá? Então, quero começar destacando isso. Andrade Soluções e Desentupimento. Então, isso é uma coisa para mim que é muito forte. Eu observo muito isso, a gente aprende nas mentorias de negócio, tá? E quando a gente de fato coloca o nosso nome, dificilmente a gente vai querer sujar o nosso nome, né? Verdade. E tem mais, Andrade é o nome, não só o seu nome, de tua família inteira. Verdade. Então isso para mim é algo muito forte, já te parabenizo por carregar o nome dos Andrades, né? Que você representa os Andrades aí, nesta empresa maravilhosa aí, junto conosco aqui também do Papo Condominial. Fala um pouco sobre a questão, falando aí de confiabilidade, né? Falando de credibilidade, traz um pouco isso, como que o síndico ele faz para poder identificar esses itens aí dentro de uma empresa séria. Primeiramente, eu vou agradecer essa apresentação, obrigada, e de fato trazer o nome da família tem um peso, mas é um peso importante de valia. Então, como tu mesmo trouxesse, não estaria com o nome da empresa, com o nosso sobrenome, se não fosse um dos nossos principais valores. Então, quando eu me apresento e apresento a empresa para os nossos clientes síndicos, a gente sempre fala que os valores, o nosso principal valor é a transparência. E tem síndicos que têm boa experiência, tiveram boas experiências, e tem síndicos que não tiveram boas experiências. Então, eu gostaria de falar para os que não tiveram boas experiências e para os que querem ter boas experiências. Procurarem Andrade, nós somos uma empresa da região metropolitana de Porto Alegre, né? E, como tu mesmo disse, mais uma vez, é muito importante para nós que o síndico confie e nos procure por isso. Então, meios desse síndico nos encontrar ou conseguir detectar essa empresa, eu primeiro diria um primeiro filtro. Reclame Aqui é uma ferramenta muito interessante. Perfeito. Que eu acho que muitos síndicos hoje não usam, mas ela consegue te trazer muitas informações.
Obviamente, né, existe situações das quais talvez, não vou dizer que a empresa está sempre errada, né, nem sempre o cliente tem razão. Sim. Mas ali tu consegue ter um filtro de como a empresa está se posicionando, se ela está se posicionando para resolver, ou se ela simplesmente não quer responder e ignora. Então, no mercado hoje de desentupidora, é bem complicado, né? Depois a Karina acho que tem alguns feedbacks, até se tivermos tempo de debater sobre isso, ou quem sabe numa próxima oportunidade. O quanto isso é triste, assim, porque eu como responsável por uma desentupidora, eu percebo que às vezes tu vai te apresentar e aí o síndico já te olha assim, né, vou tomar uma facada, né, como a gente diz aqui. Uhum. E não é o caso. Então a Andrade, ela trabalha com valor fechado, não cobramos por litro, não cobramos por metro. Eu não quero que o síndico, a gente até brinca no nosso Instagram, tenha ataque cardíaco ao passar a nota fiscal. Sem surpresas. Final, sem surpresas. Não é nem interessante para mim que o síndico tenha esse sentimento. Como tu mesmo disse mais uma vez. E outra coisa, tem um detalhe, sabe? Tem algumas cidades que a gente vai nas cidades, o pessoal, quando pede cotação, viu? Doutora Karina e Elisandra, sabe o que acontece? Tem empresas, as más empresas, tá? Isso eu tô falando de qualquer nicho, mas que atende ao mercado condominial. Sim. Parece que quando ela sabe que é um condomínio top, de altíssimo padrão, ela quer cobrar mais por isso. E aí eu vejo esses condomínios, algum desses condomínios pedindo a proposta, mas eles só passam, meu condomínio são X unidades, tantas caixas de gordura, dá todas as características, mas não fala qual é, para que a proposta não venha a mais, para não chamar atenção, para não cobrar pela mais cara caro, do cliente, né? Que você não olha, que não deveria ser. Sim. Não é chato isso? É bem chato, assim, e acontece bastante. Eu já percebi também, às vezes até clientes residenciais, a gente atende um pouco. Tu vê que não quero passar o endereço, não quero dizer onde é que é, não quero dizer qual é o condomínio, mas não é assim que nós funcionamos. Como eu disse mais uma vez, nós temos o preço fechado, então o síndico já sabe qual é o valor que ele vai investir. Obviamente, como qualquer trabalho, existem intercorrências que podem aparecer no meio do caminho. Mas uma coisa tu está trabalhando com um orçamento de 3, 4 dígitos, outra coisa tu ir para 5, 6 dígitos, né? E acontece quando a gente não faz. E também usando um pouco o gancho do Ramon em relação à prevenção. Né? Então, muitos síndicos não querem prevenir o seu condomínio porque, fossa, esgoto não está incomodando, vou fazer daqui 5 anos. Já tive uma síndica que eu liguei, ela falou, não, mas eu demorei 40 anos para limpar. Nossa, não 40 vou limpar anos. Nossa. Então, nada de manutenção. Não quer fazer essas manutenções. Não tinha mais nem tubulação, eu acredito. Não passava mais nada, né? É bem complicado. Teve que reconstruir o condomínio, né? É bem complicado, é bem sujo e aí essa carga ela fica bem pesada, é difícil de descartar, porque o caminhão fica com resíduo. Claro, o síndico ali não tem problema, né? Foi embora o resíduo, mas quem fica com esse resíduo somos nós e nós beneficiamos. Então tem toda uma responsabilidade por trás desse trabalho, do qual a gente tenta conscientizar os síndicos para que eles não tenham uma intercorrência desagradável. Porque o nosso trabalho, né, é depreciativo, então ninguém quer ver os dejetos boiando. É verdade. Elisandra, dica de ouro agora, tá? Essa dica é muito especial, vou pedir para você deixar aqui pra gente, tá? Como comparar a Andrade com outras empresas que sejam de fato equivalentes, tá? E não com o Zezinho do caminhão. Como é que eu faço para saber que as propostas que eu recebi, que assim, serviço é complicado, né? Vocês fazem, todos aqui, todo mundo aqui trabalha com serviço. Se tem uma péssima cultura nas assembleias, vamos ver qual é a mais barata, né? Então, qual é a dica que você vai deixar para o síndico para contratar a melhor proposta, que talvez até seja a mais barata, mas geralmente não é. Geralmente a mais barata é aquela que vai logo de cara te dar problema. Acho que a primeira responsabilidade, agora eu vou falar de pertinho aqui, a primeira responsabilidade é pesquisar no site da FEPAM. Lá vocês têm uma ferramenta onde tu pode colocar o CNPJ dessa empresa e ela vai te mostrar se essa empresa está licenciada. Se é uma empresa licenciada, nós já temos esse primeiro passo. Gente, essa é a primeira dica, tá? Verificar o licenciamento. Porque assim, talvez você esteja pensando, mas será? A empresa vai estar no mercado, não vai estar licenciada? Claro que tem. Acontece muito. Tem ou não tem? Acontece Fala muito. se tem ou se não tem. Acontece muito. Pronto, então tá aí, gente. O que mais? Se são cadastradas em sites como FEPAM,
IBAMA, CREA, tudo isso traz a responsabilidade. Se tu tem um engenheiro responsável... Responsável técnico, assim Exato. como na engenharia também tem, né, na tua área, Na né? minha área é obrigatório. Obrigatório, tem a questão do conselho também, não? Tem a questão do conselho, aí seria o conselho do CREA, né, que nós Sim. somos cadastrados. Sim. Enfim, então... O assim, local onde despeja os dejetos também é essencial, né? Isso também, vou falar aqui, o que vocês têm que fazer? Quando a empresa faz o beneficiamento dos resíduos, a gente faz um contrato de operação Tá. com essa empresa que recebe. Então lá tu tem que pedir esse contrato e ela vai te entregar se ela é credenciada ou não. Porque também tem que observar, esse local também tem a documentação desse local se está em dia, E a né? licença Tem de isso operação também, do né? local. Então, assim como a empresa desentupidora tem a licença de operação, a empresa que recebe tem que ter a licença de operação em dia. Então, ambos temos que estar licenciados para operar. E mais a MTR para para destinar, transportar. Exatamente. Olha, é documentação que tem, cara. Por isso a Mas responsabilidade assim, muito síndico, grande. quero dizer a você não está sendo chato de exigir isso, de pedir isso para a não, empresa, é para o bem do condomínio. E falar em documentação, ó, a doutora está aqui conosco, a gente vai conversar com Responsabilidade ela, do né? síndico, né? Ela sabe o quanto que isso pesa e quanto que isso é importante. Deixa uma mensagem final naquela câmera, tá? Gratidão por estar conosco aqui no aniversário de 1 ano do Papo Condominial. Gratidão por ser nossos parceiros. Gratidão por também terem estado conosco em São Paulo na semana passada, no nosso evento, que a gente entregou muito. Foi o evento de maior audiência da história do mercado condominial. Gratidão, tá? Deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo ou assistindo. Então, para vocês que estão nos assistindo, principalmente os nossos síndicos, procurem empresas licenciadas, procurem empresas sérias, não vão por valor, porque valor nem sempre é o que tu vai precisar no final do trabalho. Às vezes tu vai por litro, tu vai por metro e a conta é estrondosa. E quero deixar aqui o meu agradecimento, Daniel, pelo convite. É sempre um prazer para Andrade estar aqui com vocês. É uma honra a gente poder trazer a nossa empresa e estar do lado de pessoas com seriedade, também com transparências e que acreditam nos valores que nós também. Então que seja, como o Ramon disse, o primeiro de muitos anos de parceria e contem conosco. Assim seja. Amém. Gratidão. Gratidão. Eu falei agora com a Elisandra Andrade, aqui da Andrade Soluções em Desentupimento. E para fechar com chave de ouro, vamos falar agora, minha primeira vez que eu estou falando com ela, com vocês, a nossa querida doutora Karina Centeno. Saudações condominiais. Doutora, representando aí a Quitolina e Centeno Advogados Associados. Isso aí, boa noite, Daniel. Saudações condominiais, parabéns pelo aniversário. Obrigada pelo convite. Obrigado vocês também por estarem aqui conosco. Vamos falar um pouquinho de cobrança, doutora? Vamos. Queria que você trouxesse um destaque aqui pra gente, tá? Vocês que respiram lá no Nordeste, a gente fala assim, come com farinha. Vocês aqui, qual que seria a comida que vocês comem junto? Vamos falar aqui pra gente tentar fazer um comparativo aqui de uma fala regionalizada. Vai, me ajuda. Ai, meu Deus. Come com farinha seria qual assim, seria mais... que respira isso, tá? É nesse sentido, assim, ó. Vamos lá. Quem sabe faz como o é mesmo, fazer? né? Não, pois é, Bom, então, vocês Mas, que... olha, O core principal de vocês é cobrança. Qual destaque que você traz aqui pra gente? Bom, Daniel, Papo Condominial Cast. eu diria que faz bastante tempo que a administração de condomínio deixou de ser cuidar de grama e cuidar ali de portaria. Já começou com tudo, hein? Né? Gostei. Então, assim, cada vez mais a gente sente que os síndicos, num patamar geral, assim, tem que ter uma assessoria, tem que ter um suporte, não só para cobrança, claro, mas para muitas outras coisas, muitas situações bem específicas que acontecem nos condomínios. Infrações, questão de contratos, análise de contratos. Uma frase pode botar tudo a perder, pode comprometer tudo isso demais que a gente estava falando aqui agora. Isso que nós O estávamos jurídico falando. assessora bastante o condomínio nesse sentido, de Com checar essas certeza. certidões, checar as validades, se, Cláusulas se o contratuais. fornecedor ele está apto. Você pode Sim. auxiliar, inclusive, na elaboração. O cenário ideal seria que todo condomínio que a gente chegasse para participar de uma concorrência, que tivesse ali um edital dizendo a regra do jogo, e não cada um fazer sua proposta do jeito que quiser e colocar o que acha que deve, né, doutor? E evitaria muitos problemas, né? Muitas discussões de contratos no judiciário, que acontece muito.
Com certeza. Né? Então, assim, já passou muito dessa feijão com arroz. Então, além de toda essa assessoria jurídica que a gente tem dado para os síndicos, né, o nosso escritório, fazemos também a cobrança. Hoje nós temos dois, vou fazer uma propaganda já, nós temos dois escritórios, um que presta essa assessoria e um de cobrança de cotas condominiais, onde nós temos um setor separado que faz todo o trabalho extrajudicial, não tendo êxito nós ajuizamos, né, judicializamos. Fazemos uma prestação de contas para os síndicos, porque hoje o conselho dos condomínios está muito ativo também, a gente tem muita participação do conselho. Então, tem uma prestação de contas mensal, vamos às assembleias, colocamos a cara mesmo à mostra para mostrar o nosso trabalho, recuperação da inadimplência. Então, a gente entende isso como muito importante e faz isso com muita transparência para os nossos clientes. Na tua visão, o que é que mais mudou na cobrança de quando vocês começaram para hoje? Que ela hoje está bastante célere, ela hoje está mais eficiente, né? Tivemos no momento da pandemia, a gente fizemos várias campanhas ali no início da pandemia e havia uma sensação, havia uma preocupação imensa que muitos condomínios iriam entrar em colapso por conta das pessoas em crise, mas graças a Deus foi o contrário, né? Foi a nossa sensação. sensação Tiveram também. mais consciência e aí eles, não, agora eu entendo realmente porque que eu devo pagar meu condomínio, porque não pode faltar ali o álcool, não pode deixar de limpar. As pessoas, foi o contrário, né? A gente achava que ia ter sérios problemas, mas ainda bem que foi o inverso, né? É importante que o síndico tenha um papel bem atuante nessa área também e mostre para os condôminos que daquela contribuição depende de todas as despesas ordinárias, né, do condomínio. Sim. Então, tem que se fazer um trabalho bem forte nesse sentido de que aquilo é essencial. Vai ficar sem portaria, vai ficar sem limpeza. Então, fazemos mutirões também para conscientizar as pessoas da necessidade da contribuição e a gente tem tido um resultado bem bom. Muita gente que nunca estudou direito condominial ou não vive no meio, não entende a questão. Eu não gosto muito de usar termo técnico, tenho certeza que você muito menos, até porque a gente não está falando para advogados, mas o property rei, né? As pessoas, muita gente que não vive em condomínio ou que vive, mas não estuda ou não pesquisa sobre o assunto, tem aquela cultura de achar que quem deve são as pessoas. É isso mesmo? Quem deve são as pessoas? Que na verdade o teu imóvel vai responder pela dívida, né? E muitas pessoas acham que aquela ação judicial às vezes não vai levar em nada. E vai. Na prática, eu estou devendo um condomínio, tá? Sim. Eu estou vendendo um apartamento em um condomínio. Sim. Eu, Daniel, vendi para a doutora Karina meu imóvel. Eu tinha uma dívida, já estou falando certo? Quem tinha dívida era eu mesmo ou está tudo certo depois que eu vendi? O que acontece nesse caso? A dívida é do imóvel e se tu compra com dívida, tu vai responder por ela. Tá, então qual é a dica que você deixa para quem está pretendendo comprar um imóvel já usado, né? Não, o novo não tem essa situação. A dica é pegar todas as certidões possíveis. Certidão negativa de condomínio, ligar para a administradora, se certificar que aquela unidade está em dia com as cotas condominiais, se precaver nesse sentido. Fora todas as outras negativas necessárias para fazer qualquer contrato. E para o síndico que não tem ainda uma assessoria fixa, qual é a dica que você deixa em relação à chamada régua de cobrança? Tem alguma recomendação específica nesse sentido? A nossa recomendação, na verdade, é não deixar a coisa estourar, né? Então, assim, nós temos trabalhado com 3 cotas. Eu não sei se é bem essa a 3 cotas, pergunta. É isso mesmo. 3 cotas já seria ali o limite para judicializar 90 a questão. Dias, né? Sim. Depende muito também do prazo que o condomínio vai nos dar. Alguns condomínios nos dão o prazo de cobrar depois de 30 dias, outros de 45, outros de 60, então, mas para nós, dentro do escritório, nós trabalhamos indicamos que a gente trabalhe com 3 meses, não deu resultado naqueles 3 meses, judicializa. Para finalizar, hoje em dia tem muitas ferramentas, né, que estão aí vindo com tudo, o próprio ChatGPT, hoje tem muita ferramenta que está automatizando tudo, o seu trabalho, o dela, o seu... Tá? Mas a gente percebe que o grande diferencial está justamente na humanização, no atendimento, no cuidado que a gente tem com as pessoas e ter atenção, inclusive, nós que somos prestadores de serviço, vocês que trabalham com cobrança, tem um detalhe, vocês normalmente sabem quais são as unidades que tal do quanto mais, né, que atrasa ali tudo.
e também sabe quem paga em dia. Sim. E aí tem aquela questão da sensibilidade. Opa, esse daqui é uma unidade que tem 5 anos no condomínio, nunca atrasou. Daqui a pouco ele atrasa 6 meses. Sim. Como que você tem um olhar para aquelas unidades que você fala, opa, calma aí, eu não vou seguir exatamente a regra como a gente faz com as unidades que... Você tem alguma atenção especial nesse sentido, Sim. de procurar conversar? Sim. Além de ter um contato direto com a administração do condomínio, né, passando propostas, conversando sobre a situação de cada morador, quando for uma coisa muito agravante, nós trabalhamos com relatórios, os relatórios mensais, onde a gente tem o acompanhamento de toda a cobrança de unidades específicas. Então, a gente pode pegar o histórico e analisar caso a caso. Então, maravilha. Deixa uma mensagem final naquela câmera, tá? Para o nosso público e gratidão por estar conosco aqui no aniversário do Papo Condominial e que essa parceria se perdure aí por muito tempo, tá? Nós que agradecemos. Falo por mim e pela doutora Fátima, minha sócia. Gostaria de dizer que estamos à disposição, né, que o nosso escritório fica em Canoas e estamos à disposição para auxiliá-los, síndicos, a administração do condomínio em geral, tanto na cobrança como na assessoria jurídica para o condomínio, o que é muito importante. Gratidão. Meu nome é Daniel Lima, eu estive aqui com o Ramon Haas, da Sergues Engenharia. Eu estive aqui também com a Elisandra Andrade, da Andrade Soluções em Desentupimento, e também com a doutora Karina Centeno, da Quitolini Centeno Advogados Associados, diretamente de Porto Alegre, aqui no aniversário de 1 ano do Papo Condominial. Gratidão a cada um de vocês, saudações condominiais e até a próxima. Tchau, tchau.